A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. Com os anos, não se fica mais culto ou mais sábio, fica-se mais simples. E na simplicidade são obtidas sínteses significantes da visão do mundo. Amigo ouvinte, inicio o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, produtor e apresentador. É sempre com muita satisfação que aqui comparecemos para falar de livros, de autores, de ideias. E nos últimos programas temos falado sobre um tema bem importante, um tema também, eu penso, bastante desafiador e que se refere à maturidade espiritual. Um tema que diz respeito não apenas às pessoas que estão trilhando um caminho espiritual dentro de um campo religioso, como também aquelas que estão percorrendo o seu caminho espiritual fora de uma religião tradicional. Se estamos sintonizados com o tema da espiritualidade, ou no plural, das espiritualidades, então, falar de maturidade espiritual pode ser algo bem interessante. Porque nós sempre podemos amadurecer em qualquer linha de desenvolvimento, seja a linha do desenvolvimento cognitivo, intelectual, nós amadurecemos, seja do ponto de vista do desenvolvimento emocional, nós também sempre podemos amadurecer. No caminho espiritual, é possível também falar de uma espiritualidade amadurecida. Seria uma profunda arrogância da nossa parte fechar a questão e definir com critérios rígidos o que é uma pessoa madura espiritualmente e o que é uma pessoa imatura espiritualmente. Na verdade, estamos apenas compartilhando com você, querido ouvinte, algumas reflexões propositivas em relação ao processo da maturidade espiritual conforme as anotações de alguns autores que temos aqui citado. E o principal deles, que tem nos permitido, a propósito, um diálogo com o pensamento espírita, naquilo que se refere, obviamente, à maturidade espiritual, nos referimos ao autor Jack Kornfield, que é uma pessoa já bastante conhecida aqui no programa Café Literário, porque já falamos dele algumas vezes. Ele é um instrutor de meditação, uma pessoa que tem um conhecimento e uma formação na área da psicologia clínica. E na obra, ele tem vários livros, na obra Um Caminho com o Coração, da editora Cultrix, de São Paulo, no capítulo 21, ele nos fala exatamente desse tema, a maturidade espiritual. E então ele destaca 10 qualidades de um caminho espiritual amadurecido. Hoje nós vamos falar da última, que é a simplicidade. Só para recordar, as 10 qualidades: o não idealismo, a benevolência, paciência, imediação, sentimento integrado e pessoal do sagrado, o questionamento, a flexibilidade, a capacidade de abraçar os opostos, de lidar com as contradições da vida, o relacionamento e, por último, como dissemos, a simplicidade. Foi por isso que nós começamos com aquela frase: com os anos não se fica mais culto ou mais sábio, fica-se mais simples. E na simplicidade são obtidas sínteses significantes da visão do mundo. Quem disse isso? Essa frase nós encontramos numa pequena obra escrita pelo conhecido teólogo, professor Leonardo Boff.
A obra se chama Espiritualidade, um caminho de transformação. Mas a frase não é dele. Ela aparece no pós-fácio. Nós temos o prefácio e o pós-fácio. São as últimas páginas da obra. Esse pós-fácio é assinado pelo saudoso Arthur da Távola. E foi quem disse isto. Porque nós temos comumente a ideia que com o passar do tempo, dos anos, nós vamos ficando mais culto, porque adquirimos mais conhecimento, ou adquirimos maior sabedoria. Isso também pode ocorrer, mas no fundo, como ele diz, nós ficamos mais simples. Quando eu li essa frase há alguns anos, eu nunca esqueci. Por isso, quando eu me deparei com o tema, que o Jack Kornfield aprofunda, o da simplicidade como essa qualidade, uma das qualidades importantes da nossa maturidade espiritual, imediatamente me veio à lembrança essa frase do Arthur da Távola. E fiquei pensando, o que é essa simplicidade? Nós vamos falar sobre esse tema. O que faz com que a simplicidade, e vamos entender o que é simplicidade, seja considerada como uma qualidade de uma espiritualidade amadurecida. E o Jack Kornfield, na primeira linha, já diz assim, é a qualidade daquilo que é comum. Mas é muito fácil nós confundirmos simplicidade com superficialidade. Em outras palavras, aquilo que é simples não é necessariamente superficial, rasteiro. Há uma frase do grande Khalil Gibran que diz que a simplicidade é o último degrau da sabedoria. Então, na verdade, amigo ouvinte, a simplicidade é uma conquista. É fruto de estudo, trabalho, reflexão, amadurecimento, desenvolvimento. Não cai do céu, digamos assim. Ela é conquistada. No nosso caminho espiritual, portanto, quando amadurecemos, e isso ocorre aos poucos, nós vamos nos tornando mais simples. O Jack Kornfield nos fala que a simplicidade da vida espiritual surge de um coração que aprendeu a confiar. Surge da gratidão pelo dom da vida humana. Quando somos apenas nós mesmos, sem pretensão ou artifícios, estamos em repouso no universo. Então, nessa simplicidade, ele diz, não existe superior ou inferior, nada para consertar, nada para desejar. Existe somente uma abertura para amar e compreender as alegrias e os sofrimentos do mundo. É muito interessante essa reflexão sobre a simplicidade, porque, como falamos ainda há pouco, nada tem a ver com superficialidade. Uma pessoa que desenvolveu algum grau de espiritualidade, essa espiritualidade é simples. Quer esteja ela trilhando o caminho cristão, de qualquer denominação, o caminho budista, o caminho espírita, com as orientações de Allan Kardec, qualquer que seja a espiritualidade, a propósito, mesmo uma espiritualidade não religiosa, quando amadurecemos nesse caminho, a nossa prática espiritual se torna simples, qualquer que seja ela. Porque às vezes, nesse caminho espiritual, nós desenhamos uma prática complicada ou complexa demais. E a maturidade, neste sentido, nos mostra que a simplicidade é o que desponta quando, de fato, nós conseguimos alcançar uma condição mais desenvolvida no sentido da maturidade espiritual. Isso vai se refletir numa oração, por exemplo, uma oração simples.
Não precisa ser uma oração rebuscada. É simples, com palavras simples, diretas, afetuosas. Ou numa prática espiritual específica do campo religioso, é simples. Quando você ouve uma pessoa verdadeiramente madura espiritualmente, uma pessoa que tem uma sabedoria espiritual autêntica, e eu vou repetir, amigo ouvinte, esteja vinculado a uma religião ou não, as suas falas são simples, seus ensinamentos são simples, e vamos entender bem isso, são profundos, são às vezes de uma simplicidade tão grande que podem até enganar, no sentido de acreditarmos que são coisas pueris, fáceis demais. Isso é um equívoco. Jack Kornfield nos fala que a simplicidade é tão somente uma presença, neste momento, que permite ao mistério da vida se revelar. A simplicidade é o caminho que abrimos para o milagre de todos os dias. Porque a simplicidade, ele diz, não está baseada na conquista de estados místicos ou de poderes extraordinários. Não busca tornar-se algo especial, apenas se esvazia e ouve. Quando, especificamente falando do campo doutrinário espírita, e dentro disso, a prática mediúnica, por exemplo, quando nós amadurecemos espiritualmente, nós vamos ver que a prática mediúnica é simples, é um ato de amor. Isso quer dizer que não há o que estudar, não há o que pesquisar, que ela não revela uma certa complexidade na sua dinâmica, que vai envolver aspectos psíquicos, neurofisiológicos. Não, não é isso. Não é superficial, mas não pode ser uma coisa complicada. Na sua essência, é um ato de amor. É colocar recursos psíquicos diferenciados a serviço do outro, a serviço da humanidade. É permitir que essas humanidades, na linguagem espírita, encarnada e desencarnada, possam interagir, possam se ouvir, que a humanidade encarnada possa ser orientada, esclarecida pela humanidade desencarnada, ou seja, permitir que os espíritos compartilhem conosco os seus conhecimentos e possam nos oferecer suas orientações, suas propostas reflexivas e assim por diante. Então a mediunidade em si, quando amadurecemos nessa prática espiritual, ela é simples na sua proposta, na sua prática, na sua execução. Se complicar muito, podemos perder de vista o seu propósito maior. E vamos repetir, isso não significa que não se deva estudar, pesquisar este tema na sua complexidade basilar. Mas na sua expressão prática, ela é simples. De modo que, amigo ouvinte, a simplicidade está presente no nosso caminho espiritual. Na verdade, ela se faz presente no nosso caminho espiritual quando nós amadurecemos. Jack Kornfield cita um autor na área da literatura que diz assim: acredito que uma folha de grama não é menos que a órbita das estrelas, que a amoreira poderia adornar os salões do céu, que um camundongo é milagre bastante para atordoar milhões de ateus. Essa é a ideia da simplicidade. Nada tem de superficial isso, nada tem de raso, é muito profundo isto. Eu penso que é por esta razão, amigo ouvinte, que os nossos grandes exemplos de homens e mulheres maduras espiritualmente, em qualquer campo, veja, por exemplo, no cristianismo, a figura de um Francisco de Assis, uma pessoa extremamente simples. Madre Teresa de Calcutá. No budismo, nós temos grandes mestres que
que são pessoas muito simples nas suas reflexões, nos seus escritos, e revelam uma profunda sabedoria, um profundo conhecimento. No taoísmo, temos também os mestres que são simples nas suas proposições. No campo doutrinário espírita, particularmente aqui no Brasil, nós vamos encontrar a figura de um Chico Xavier, uma pessoa, uma alma extremamente simples, de coração puro, aberto ao relacionamento, aberto ao diálogo com todas as pessoas de qualquer religião, de qualquer condição social, econômica, cultural. É dessa simplicidade que o nosso autor está falando. Eu penso que não foi por outra razão que Jesus toma a criança como um modelo de simplicidade. Como lembra Allan Kardec, na mesma obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus prezava, sobretudo, a simplicidade e as qualidades da alma, e preferia o espírito que vivifica à letra que mata. Por isso se empenhou em desmascarar a hipocrisia e toma a criança, de fato, como esse símbolo da pureza, da simplicidade. A simplicidade de coração, a humildade de espírito. Isso é maturidade espiritual. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui é possível interpretar essa pobreza de espírito como a simplicidade, a humildade. E quando indagado a respeito de quem seria o maior no reino dos céus, Jesus chama a si um menino e o coloca ali no meio deles, dos discípulos, e responde: digo-vos em verdade que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome é uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Aqui está, penso que de maneira muito clara, amigo ouvinte, a ideia da simplicidade. A criança é simples nos seus comentários, simples, direta, espontânea, pelo menos, em condições normais do seu desenvolvimento psicológico, emocional, social. Ele toma como esse modelo. E isso tem um significado. Como estamos falando dessa simplicidade na visão do Jack Kornfield, estamos dando esse destaque a essa passagem que aparece nas páginas do Novo Testamento. É exatamente a ideia da simplicidade. Há uma passagem da obra O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, onde ele vai falar da identidade dos espíritos. Há ali uma referência bem interessante, quando ele então se refere à linguagem que um espírito nobre, que um espírito maduro utiliza. Allan Kardec escreveu assim: os espíritos superiores usam sempre de uma linguagem digna, nobre, elevada. Atenção, ele não está falando rebuscada, difícil de ser entendida. É bem diferente. Usam sempre de uma linguagem digna, nobre, elevada, sem eiva de trivialidade. Tudo dizem com simplicidade e modéstia. Jamais se vangloriam, nem se jactam de seu saber ou da posição que ocupam entre os outros. Essa é a ideia da maturidade espiritual. Um espírito superior é, indubitavelmente, um espírito que amadureceu no caminho da sua espiritualidade, que fiquem claros esses conceitos. Então, a sua linguagem é simples. Tudo dizem com simplicidade e modéstia. E aí vamos repetir, para que isso fique muito claro. Isso não quer dizer
superficialidade, trivialidade. É muito diferente. A grande conquista de alguém que amadureceu espiritualmente é falar dessas verdades espirituais, dessas conquistas do espírito de uma forma simples, direta, clara e muito afetuosa. Porque a simplicidade vai envolver algum grau de afetividade, de acolhimento. E aí vamos voltar ao texto de Jack Kornfield, quando ele afirma algo bem importante. Existe um grande poder na simplicidade, uma grande força na maturidade espiritual. Dela nasce o poder de nos curarmos naturalmente e com a mesma naturalidade o nosso bom senso e compaixão se estendem ao mundo à nossa volta. É quando então ele nos apresenta uma passagem belíssima que envolve a figura do grande poeta zen japonês que é Ryokan. Ele se refere a esse conhecido poeta japonês como amado, o amado poeta zen japonês. Ryokan preencheu sua vida com esse espírito de simplicidade, como diz o autor, e transformou todos aqueles a quem tocava. Ele conta que Ryokan nunca fez pregações ou reprimendas a ninguém. E aí, certa vez, o seu irmão pediu-lhe que visitasse sua casa e falasse com seu filho, que era uma pessoa muito problemática. Tinha até comportamentos delinquentes. É o irmão do poeta. Então, Ryokan foi, mas não disse uma única palavra de repreensão ao rapaz. Nenhuma palavra. Coisas do tipo assim: você deveria pensar no seu pai antes de fazer isto. Como pode, meu filho, você fazer isso, fazer aquilo? Isso não se faz. Você tem um bom exemplo dentro de casa e assim por diante. Não. Ele não disse uma única palavra de repreensão ao rapaz. Passou a noite na casa do irmão e se preparou para partir na manhã do dia seguinte. E aí, na despedida, o sobrinho quis fazer uma gentileza e então amarrou as tiras das sandálias de palha de Ryokan. O sobrinho estava ali abaixado, cuidando das sandálias, e aí sentiu uma gota de água morna. Ele levantou os olhos e viu que Ryokan o olhava. Os seus olhos estavam cheios de lágrimas. Ryokan voltou para casa e o sobrinho voltou ao bom caminho. O nosso autor Jack Kornfield entende que isso é a simplicidade do coração que amadureceu espiritualmente. E faz todo sentido. Essa simplicidade que é conquistada, ela vai se traduzir por uma nova forma, por um novo jeito de ser, de estar no mundo. É um fazer no mundo, um fazer diferente, um pensar diferente. E, na verdade, é muito mais uma simplicidade interior. O Krishnamurti, o grande pensador, escreve que a expressão exterior da simplicidade não é necessariamente acompanhada por uma simplicidade interior. Ele diz: certos santos e sábios renunciaram ao mundo. Mas me parece que tal renúncia, se praticada por qualquer um de nós, não resolverá o problema. A simplicidade fundamental, real, só pode nascer no interior. E a partir dali se produz a expressão exterior. É bem importante essa reflexão. Está na obra A Primeira e Última Liberdade, de Krishnamurti. Bem, amigo ouvinte, nós com este programa
concluímos essa série onde falamos sobre a maturidade espiritual com base especialmente no texto do Jack Kornfield. Abordamos essas 10 qualidades que são colocadas como propostas de reflexão no nosso caminho espiritual. Aqui nos despedimos, desejando a você muita paz. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes.